Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão assistindo pela internet. O nosso desejo é que a palavra de Deus alcance os seus corações, onde quer que vocês estejam, no Brasil, no mundo, e que ao final desta mensagem, desse culto, você tenha saído, você tenha sentido transformado pelo toque de Deus na sua vida. Antes mesmo de ler a palavra de Deus, o tema da mensagem é aquele que está na pastoral do boletim. Há momentos que só nos resta esperar em Deus. As mensagens que são pregadas a cada 15 dias são aquelas mensagens que os PGMs estudam durante as próximas semanas. Mas antes mesmo de ler o texto bíblico, eu pedi até que já colocassem a letra dessa música. Eu estava preparando a mensagem no meu escritório e me apareceu no coração a letra dessa música. Se os problemas parecem não ter solução. E tem a ver com o tema da mensagem. Há momentos que só nos resta esperar em Deus. Mas há momentos que parece que na sua vida os problemas não têm solução. Essa é uma das músicas lindas que nós temos no Inário para o Culto Cristão. Vamos abrir em Jó capítulo 42, versículo 1. Em pé como estamos, vamos fazer a leitura. Antes de nos assentarmos, vamos ler a palavra de Deus em pé como nós estamos. Jó capítulo 42, versículo 1 até o versículo 6. É um livro antes dos Salmos. Jó capítulo 42 é o primeiro versículo até o versículo 6 desse livro. Diz assim a palavra do Senhor. Jó então respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já têm ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Quero sentar-se. Em cada vida aqui há ocasiões de grande perplexidade, quando ninguém, senão Deus, pode nos entender. E ninguém, senão Ele, pode suprir as nossas necessidades. Mas quantas vezes você ora e parece que Deus não ouve as suas orações, e você se pergunta: onde está Deus quando eu preciso dEle? Talvez a melhor maneira de entender a forma de Deus responder às nossas grandes necessidades é entrar nas experiências de vida de pessoas que no passado viveram as mesmas experiências, enfrentaram outras experiências, enfrentaram os seus problemas e receberam as respostas de Deus. Uma dessas pessoas chama-se Jó. Encontramos no livro de Jó algumas lições por alguém que passou por tremendos redemoinhos na sua vida. E quando nós estudamos a vida de Jó, nós vemos exemplificado o fato de o justo passar por tempestades. Os grupos que advogam a teologia da prosperidade não citam Jó, porque o slogan deles é: pare de sofrer. Eles gostam sim da teologia da mulher de Jó. Se este Deus não abençoa
amaldiçoa este Deus e morra. O diabo tinha uma teoria sobre Jó, sobre a prosperidade de Jó. O diabo diz o seguinte: Jó é fiel ao Senhor, porque Deus o cobre de toda sorte de bênçãos. Ele levanta 3 questões. Primeira questão: uma pessoa continuará servindo a Deus quando ele sofre? A segunda questão: uma pessoa continuará servindo a Deus quando ele é abandonado pelos seus amigos e pelas pessoas que mais o prezam? Terceira questão: uma pessoa continuará servindo a Deus quando Deus fica em silêncio? Quantas vezes essas crises já vieram sobre você? Eu quero convidá-los a conhecer um pouco melhor sobre a vida de Jó, para aplicar sobre a nossa existência a história de Jó. Eu não posso pregar um texto partindo de Jó 42. Eu tenho que trabalhar um pouco o contexto, a vida de Jó, porque senão você não vai conseguir chegar no ponto de Jó 42. O livro de Jó é separado em alguns atos. O primeiro ato na história de Jó está no capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler esses capítulos, você pode ler em casa o livro de Jó depois. Mas o primeiro ato na vida de Jó, do livro de Jó, está no capítulo 1, capítulo 2, quando as coisas ficam difíceis. O nome desse ato é, veja lá, quando as coisas ficam difíceis. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida. É um ato da vida, da sua vida. Quando as coisas ficam difíceis. Jó perdeu tudo repentinamente. Irmãos, nosso país vive a pior crise dos últimos 20 anos. Com previsão, ao final do ano, de encolhimento de menos 1 e alguma coisa por cento. Isso é depressão. Isso é recessão. Em termos de empregos, negócios e etc, e etc. É claro que nada comparável com a crise de 1929, a grande depressão do século XX, com falências, desempregos, ricos se tornaram pobres, a Bolsa de Nova York estourou, e porque perderam tudo na Bolsa e pessoas se jogaram dos prédios em desespero. Mas o Brasil está vivendo a sua pior crise nos últimos 20 anos. Jó perdeu tudo. A segunda questão aqui nesse primeiro ato é que você continua servindo a Deus mesmo se você perder seus filhos. Porque Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu todos os seus filhos de uma só vez. A terceira questão nesse primeiro ato é se você continuará servindo a Deus mesmo se você perder a sua saúde física. Jó teve uma espécie de furuncose infecciosa, purulenta, generalizada. Você já teve furúnculo? Você já teve um monte de furúnculo? Infecciosa, saindo pus, generalizada no corpo todo. O texto diz que a doença era tão terrível que, além do sofrimento físico, isso produzia terrores noturnos, com visões e sonhos terríveis. A quarta questão nesse primeiro ato, que ato, hein, irmãos? Você continuaria servindo a Deus mesmo se o seu casamento for abalado? A mulher de Jó, que já havia perdido tudo e não tinha fé para perder, aconselha o marido que amaldiçoe a Deus e morra. Se você já se queixou a Deus, não leve esse peso sobre você, porque Jó também se queixou. Jó fez o mesmo no capítulo 3. E no encerramento desse ato, que
ele vai dizer: Deus, por que eu nasci? Deus, por que eu não morri ao nascer? Deus, por que eu não deveria morrer agora? E aí fecha esse ato. Aí entra o segundo ato. Nome do ato, podemos dizer, ciclos dos discursos. Quem é culpado? Primeiro, Jó perde o reconhecimento das pessoas. Depois, Jó perde os seus 3 melhores amigos. Homens que saíram das suas regiões e foram mostrar solidariedade ao amigo. Mas diz a palavra, e eu transcrevi a palavra aqui, que quando viram à distância, não puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz, e cada um rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça, e depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias, 7 noites, e ninguém disse nada. Você já esteve visitando alguém quando não dá para falar nada? Por quê? Diz o texto, porque viram como era grande o seu sofrimento. Os 3 amigos vieram de longe e vieram consolá-lo e acabaram criticando-o. E cada um usou um argumento de uma forma ou de outra. Um diz o seguinte: Deus abençoa os justos e ele aflige os injustos, os ímpios. Como é que você sofre, Jó? Jó, se Deus afligiu você, o que você fez de tão ruim? Jó, a máxima, irmãos, quando vejo esses amigos falando isso com Jó, é que nada está tão ruim que não possa piorar. Quando os problemas parecem não ter fim e são multiplicados. Todas essas provas vieram como redemoinho na vida de Jó, e nem sempre os redemoinhos avisam que estão chegando. Algumas reações de Jó. Nesses capítulos todos, podemos resumir e dizer o seguinte: Jó começa a argumentar e a apelar. Ele apela por simpatia, não simpatia, né? As coisas, trabalho, simpatia, não. Pela simpatia deles, pela simpatia dos irmãos, dos amigos dele. Amigos não mostram amor, eles não mostraram compreensão para eles. O problema não era tanto de um santo sofredor, o problema era mais teológico. Ele tinha cometido algum problema. Eles ficaram 7 dias matutando. Possível. E eu imagino eles ali, não é possível. Um homem para sofrer tanto assim, o que ele fez de errado? Em segundo lugar, ele apela por uma chance para confrontar Deus. No capítulo 9, ele reclama que não tem como apresentar seu caso perante Deus, porque ele não consegue encontrar Deus. Você já orou e a impressão que você teve, que você está falando sozinho? Em terceiro lugar, ele apela por sua integridade básica. Em cada um dos discursos, Jó está negando que ele é, eu não sou pecador secretamente. Os meus pecados são pecados de todo mundo. Ele conhece o seu coração e confessa que seus amigos estão sendo muito cruéis com ele. Em quarto lugar, ele apela para a sua fé em Deus. Aqui está o problema maior. Jó confiou em Deus. No entanto, parece que Deus o abandonou. No mínimo, Jó alguma vez negou a Deus. Não é possível. Ou então Jó em algum momento amaldiçoou Deus. E o problema estava agora sendo resolvido. Para que seus amigos soubessem que Deus o estava punindo por sua incredulidade, provavelmente. Mas Jó se mantinha sua fé em Deus. Ele fez uma coisa, irmãos, ele falou 2 expressões. Em meio ao sofrimento, capítulo 13, verso 15, ele diz: embora Deus me mate, eu ainda
eu vou esperar nele. Você já teve uma situação assim? E ele diz, sabe o que ele diz ainda? Eu o defenderei. Eu defenderei os meus caminhos diante dele. Ele diz no versículo 18, eu sei que aí em algum momento eu serei justificado. E por fim, ele apela para morrer. Na sua primeira reclamação, no capítulo 3, até o fim do seu argumento, Jó pede para morrer. Já pensou o que é você, está sendo acusado de pecador? A ideia é essa, quem foi que pecou? É João capítulo 9, o cego está cego, alguém cometeu o pecado. É a ideia dos judeus. Meus irmãos, não seja demasiadamente crítico contra Jó, porque ele queria morrer. Ele estava sofrendo uma grande aflição física, grande aflição emocional, e além da esposa, além dos amigos, além dos vizinhos, todo mundo estava criticando e zombando dele, e parecia que Deus estava longe dele. Ele quer morrer, porque ele sempre teve tudo, e Deus por perto. Ele era tão bom, que temendo que seus filhos pecassem, ele fazia sacrifícios pelos filhos, porque para estar todo mundo limpo diante de Deus. Se você já pensou assim, fica tranquilo, porque Moisés também quis morrer, Elias quis morrer, Jonas quis morrer. Na dimensão horizontal, Jó podia dizer, eu estou limpo. Mas na vertical, ele só tinha uma pergunta a fazer: por quê? Não sei se em meio ao seu sofrimento você já perguntou a Deus por quê. Eu não vou dizer para você que eu nunca perguntei para Deus por quê de alguns fatos na minha vida. Mas eu aprendi a perguntar para Deus, para quê, Senhor? Este é muitas vezes, essa questão é com você e comigo. Especialmente quando você vê que está dando tudo certo para outras pessoas que não temem a Deus e não está dando certo com você. Quando você se cansa de tanto buscar e nada. Quando parece que agora vai, mas não vai. E aí eu vou para o terceiro ato. Capítulo 38 a 41. Deus intervém. Nós estamos chegando ao clímax do livro. E os passos de Deus entrando em cena. No capítulo 9, no capítulo 13 também, verso 22, no capítulo 31, verso 35 a 37, Jó desafiou Deus a aparecer e falar com ele cara a cara. E aí, porque Deus, eu preciso, eu quero te dizer, eu quero falar com Deus cara a cara. E agora Deus faz exatamente isso. A primeira coisa que Deus faz é varrer para longe as ideias vãs de Elifaz, que escureceu ou obscureceu os propósitos de Deus e não trouxe nenhuma luz sobre a situação de Jó. Elifaz é um dos amigos. Agora Deus começa a lidar com seu servo Jó de uma forma pessoal. Ele faz algumas perguntas e mostra o seu poder para Jó. Primeira coisa que Deus faz com Jó. Você deve imaginar que Deus o pegou no colo e falou assim: Jó, realmente eu te amo muito. Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu deixei o diabo tentar você. Na verdade, eu estava lá, você estava aqui, eu estava sofrendo muito. Eu vim aqui no meu colo porque, na verdade, você é meu filho querido, sempre fez tudo de bom. Eu não sei nem porque você está sofrendo e tal. Negativo. Sabe o que Deus faz com Jó? Deus humilha Jó. Deus humilha Jó. Porque Jó questionou Deus demais. Demais, e Deus humilha Jó. Porque Jó tinha que se arrepender, mesmo em meio ao sofrimento todo, ele ia ter que se arrepender do que ele tinha pensado em Deus, falado de Deus, e tudo que ele falou em relação a Deus.
E Deus faz a Jó uma série de perguntas simples para Deus sobre o universo. E como o universo é operado. E Jó não consegue responder nenhuma. Deus diz assim para Jó: Jó, já que você parece saber muito sobre mim, deixa-me perguntar a você, se você poderia correr o universo todo, tudo que eu fiz, você poderia correr. Você me desafiou e eu vou agora desafiá-lo. E é isso que ele faz nesse capítulo. Tudo que eu criei, isso. Você tem condições, eu quero que você corra tudo isso. Ele começa com a criação, se vira para a natureza inanimada, e Deus diz para Jó no capítulo 40, verso 1, você me reprovou e argumentou comigo, agora você me responda. Só uma resposta Jó poderia dar: eu sou indigno, Senhor, eu sou vil, eu já falei demais sobre coisas que eu não entendo, eu não vou dizer mais nada. Meus irmãos, esse é o primeiro passo para a bênção, é se arrepender da maneira como tratamos Deus, mesmo em sofrimento. Só que Deus continua questionando Jó, agora no capítulo 40, com as grandezas na vida animal. E Deus cita alguns animais terríveis e temíveis. E deixa Jó sem resposta. O resultado é que Jó se humilha e se arrepende. E aí eu entro no capítulo 42. Quando isso acontece, as coisas modificam. Deus não o cobra. Deus não o cobrou pelas acusações de pecados que seus amigos fizeram. Deus conhece Jó muito bem. E Deus leva em conta sua própria grandeza e majestade dele. A experiência de Jó não é uma experiência de segunda mão. Agora não. Agora Jó conhece Deus pessoalmente, e isso faz com que todos os seus sofrimentos tenham valido a pena, inclusive. Meus irmãos, eu tenho falado sobre Jó bem rapidamente nessa mensagem, apenas dando uma sinopse da vida de Jó, para dizer para você o seguinte: se você tem vivido momentos que só resta esperar em Deus, esperar Deus agir, não duvide, porque Deus vai agir. Não tire as esperanças de quem pode reverter a sua sorte, mesmo que os seus problemas parecem não ter solução, mesmo que algumas coisas ruins acontecem e aparecem, e você entra como que num redemoinho. Eu quero dizer para você, em cima disso também, desse texto, é que Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo que você passa, e sabe muito mais, porque Deus é onisciente. Deus está por perto de tudo. Ele não está longe no céu. Ele é o Deus Emanuel, porque Ele é onipresente, Deus conosco. E em terceiro lugar, Deus tem o controle sobre tudo. Não importa qual seja o eventual redemoinho na sua vida, Deus está no controle, porque Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele não tem onde Ele não possa estar, e Ele pode todas as coisas. Quem comanda a história do mundo, a história do nosso país, a sua história, é Deus. Enquanto Satanás, para ter os seus seguidores, ele suborna com dinheiro, ele engana com drogas, ele suborna com sexo, com fama, com poder, até com curas milagrosas. Porque ele dá, ele pega de volta, ele aprisiona, então ele suborna, dando as coisas, e dando fama, dando isso, dando aquilo. Deus prova para o diabo que o Senhor tem servos que lhe servem pelo que Deus é, e não pelo que Deus nos dá. Amém? Esta é a conclusão da história de Jó, que tem que ser para você e para mim.
nem você e nem eu devemos servir a Deus pelo que Deus nos dá, mas pelo que Deus é. Há uma música que nós cantamos, que Deus é fiel. Há um erro ali nesse Deus é fiel, que Deus é fiel a mim. Corta. Antes dele ser fiel a mim, quem sou eu? Ele é fiel a mim porque ele é fiel a Ele, ao amor dEle, à palavra dEle, ao poder dEle. Ele é aquele que pode reverter a história da sua vida. Ele quer que você declare: eu sirvo ao Senhor porque, pelo que Deus é, não apenas pelo que Deus faz para mim. E eu vou para a aplicação desta mensagem para a sua vida. Os textos de Jó você pode ler depois. Eu não poderia lê-los, não teríamos condições aqui, mas vale a pena você ler esses textos bíblicos. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, Deus conhece aqueles que lhe são fiéis, e Deus se alegra neles. Deus conhece você, e Deus se alegra na sua vida. Em segundo lugar, Deus é completamente consciente do sofrimento do seu povo. Deus sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe dos seus sofrimentos. Jó, Deus o chamou de servo lá no começo, e agora no capítulo 42 o chama de servo. Quero dizer para você que a sua vida está nas mãos do Senhor. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidá-lo a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Vendo as perdas de Jó, como você se sente? Algumas possíveis respostas suas. Talvez a minha resposta seria: eu sou abençoado por ter uma vida com muito menos problemas que ele. Eu vejo meus problemas, mas eu acho que eu sou abençoado, porque Jó teve mais problemas do que eu. Talvez a sua resposta seja essa: eu também tenho sofrido, mas eu conheço a paz que Deus me dá. Eu acho que eu vou por essa linha. Tenho experimentado sofrimentos, mas eu conheço o tamanho da paz que Deus me dá. Talvez a sua resposta seja essa: eu sou abençoado em saber que Deus me ama e cuida de mim. Amém. Talvez a sua resposta seja essa: eu não sei o que pode acontecer comigo, mas eu estou em paz com Deus. Amém. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas estou em paz com Deus. Mas talvez a sua resposta pode ser outra: eu tenho medo que o mesmo tipo de coisa está para acontecer comigo. Ou então, eu tenho sofrido muito e eu não tenho lidado tão bem com o sofrimento. E Deus conhece o quanto eu não tenho lidado com o meu sofrimento. No final do texto, Deus honra Jó, depois que Jó se humilha, e Deus pode exaltá-lo. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha; quem se humilha, Deus exalta. Deus repreende os seus amigos e chama o servo Jó, o seu servo Jó, pela segunda vez, e instrui Jó para orar pelos seus amigos. E diz a palavra que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou, Deus restaurou, Deus transformou, deu uma vida nova, quando Jó orava não por si mesmo, mas orava pelos seus amigos. Diz o texto que Deus o curou e o tornou novamente próspero, e lhe deu tudo em dobro. Meus irmãos, para quem estava morto aos olhos do mundo, ainda conheceu a sua quarta geração. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você nesse momento.
Quem não tem sofrido, quem não tem tido provações, quem não tem tido angústias, sofrimento, dor, redemoinhos, transtornos, enfermidades. Eu quero convidar você a colocar tudo isso diante de Deus. Colocar diante de Deus o que vem angustiando o seu coração. Você pode fazer isso? O pessoal do grupo pode vir aqui para frente. Vem pelas laterais. Coloque diante de Deus o que tem angustiado o seu coração. Se você não está entendendo a razão de tanta turbulência na sua vida, se você não está entendendo a razão de tanta turbulência na sua vida, diga isso ao Senhor. Que ninguém se locomova agora. Eu quero pedir que você tenha um momento de entrega ao Senhor. Diga a Deus que você não conhece os porquês, que você não conhece toda a parte da história, mas que você vai entregar tudo nas mãos de Deus, que você vai esperar confiante a resposta que virá do Senhor. Pode vir hoje, pode vir amanhã, mas você vai entregar tudo ao Senhor. E se você ainda não encontrou Cristo na sua vida, eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus com seus problemas e tudo mais. Vamos ficar em pé. Esse texto nós vamos cantar. Esse texto foi tirado do livro de Jó. É um texto belíssimo e que tem uma mensagem muito grande. Quando tudo parece que terminou, ainda se houver um toco, não houver mais nada, um toco, Deus pode fazer brotar ali uma grande árvore. Se você perdeu tudo, você perdeu a condição de vida, não importa os problemas, mas que haja ali um fio de esperança, Deus vai transformar essa realidade na sua vida. Nada está perdido. Com Deus, não. Enquanto cantamos essa música, eu quero convidar você que venha ao altar do Senhor. E você vai estar vindo colocar aqui o que tem angustiado o seu coração, colocando diante do Senhor. Senhor, não entendo tudo isso, não entendo por que tanta turbulência, não conheço os porquês, não conheço parte da história, mas eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor o conhece. Eu quero experimentar o Senhor na minha vida, não apenas de ouvir falar, de ler, mas eu quero experimentar do Senhor agindo na minha vida e tirando todo o peso do meu coração e me dando a certeza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o Senhor tudo fará em nome de Jesus. Enquanto cantamos, aqui ao altar do Senhor, venha colocar, aqui vem à frente, colocando o que tem angustiado o seu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é a graça, o Senhor é maior do que os redemoinhos sobre a sua vida. O Senhor é fiel à sua palavra e a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu quero orar nesse momento em nome de Jesus. Santo Pai e eterno Deus, essas vidas estão no teu altar. Os seus problemas foram colocados no teu altar. O que tem causado, ó Deus, frustração, sofrimento, angústia, problemas, ó Deus, lágrimas, noites longas demais.
O Senhor conhece, ó Deus, cada um plenamente. E o Senhor tem poder, ó Deus, porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor tem poder, ó Deus, para restaurar em nome de Jesus. O Senhor tem poder, ó Deus, para mostrar um caminho novo, quando não mais parece que tem caminho novo. O Senhor tem poder para criar de novo, para fazer de novo. Ó Deus, coloco cada uma dessas vidas no teu altar em nome de Jesus, para que o Senhor complete a tua obra em sua vida, para que o Senhor complete a obra do Senhor nas suas vidas. Ó Deus, o inimigo está derrotado em nome de Jesus. Cai por terra, ó Deus, toda a opressão, toda a angústia, cai por terra toda a armadilha, ó Deus, em nome de Jesus. E o Senhor é suficiente para abençoar estas vidas, ó Pai, e trazer paz e a certeza de que a tua promessa não retarda, em nome de Jesus. Ó Deus, enxuga as suas lágrimas, dá paz ao seu coração e abençoa, ó Pai, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se.